Shalom, queridos amigos. Com grande alegria que eu queria neste dia partilhar com vocês um pouco da minha experiência, né? Eu sou celibatária e me pediram para partilhar sobre o meu discernimento, como foi que eu descobri na minha vida que eu sou celibatária, como foi que eu fui descobrindo, discernindo e assumindo esse chamado de Deus na minha vida, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Aline. Tenho 33 anos, como eu disse, sou celibatária, sou consagrada, sou leiga consagrada na comunidade católica Shalom, como comunidade de vida. No ano passado eu tive a graça de fazer as minhas promessas definitivas, assim que já tenho promessas definitivas no carisma e agora me preparo neste ano, se Deus quiser, para fazer meus votos perpétuos também no celibato, né? E queria partilhar com vocês de forma muito breve como foi o meu discernimento, como eu cheguei à conclusão de que eu realmente era celibatária, como foi que eu escolhi o chamado de Deus para a minha vida, né? Viver o celibato hoje no mundo tão erotizado, né? Como foi que eu fui descobrindo e assumindo isso? Então, eu queria dizer em primeiro lugar que o celibato para mim ele é um remédio. É um remédio que cura as feridas do meu coração, as feridas da minha história e também as feridas de muitos jovens, de muitas pessoas que se aproximam e querem perguntar como é a vivência da castidade, como é a vivência do celibato, né? Como não se casar e assumir o celibato assim, né? Então, eu vejo o celibato hoje como essa resposta de Deus, não só para a minha vida, mas também para muitos jovens, muitas famílias que buscam essa resposta, porque no fundo, nós todos temos esse desejo, né? Esse desejo de ter um coração indivíduo, um desejo de ter esse coração que ama exclusivamente a Deus, porque fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para o céu, fomos criados por amor e para o amor e criados para a eternidade. E como na eternidade vamos viver como celibatários, né, como almas esposas de Jesus, é óbvio que também no fundo, nosso coração também deseja essa vivência, né? Porque o desejo do nosso coração tende para o céu, né? Tem essa tendência, busca esse céu, busca este lugar nas nossas vidas. E aí, para mim, três coisas foram muito fundamentais no meu caminho de discernimento, né? Eu fiz meus primeiros votos em 2016, em fevereiro de 2016, mas já um pouquinho antes, desde 2010, eu vinha já caminhando, discernindo, sentindo a atração a esse chamado, né? E três coisas foram fundamentais. Primeiro, o autoconhecimento, né? Buscar o autoconhecimento através de uma profunda vida de oração, do acompanhamento com as minhas formadoras, né? Eu tenho 2 formadoras e foi essencial ir descobrindo e partilhando, né? Expondo um pouco da minha vida, descobrindo a minha história, olhando na minha história e descobrindo os traços de Deus que me chamava, já me criava, que Ele desde sempre me criou, né? A esse chamado, então eu já fui descobrindo também como era que Deus ia manifestando esse chamado na minha vida. Então, o primeiro ponto, o autoconhecimento. O segundo ponto, a palavra de Deus. Sempre foi muito marcante na minha vida essa experiência com a palavra de Deus, que me revela o Cristo, que me revela a face de Deus, a face do Pai, que me revela essa eternidade que eu tanto busco, que eu tanto sou chamado, todos nós somos chamados à santidade, à eternidade. Então essa experiência, sempre nos momentos desafiantes, eu pegava ali a palavra de Deus, ia escutando, vendo, meditando como Ele ia conduzindo a minha vida e como Ele conduz até hoje, né? E terceiro, uma grande amiga que é incrível, né? Especialista em interceder sem intervir nos planos de Deus, né? Estou falando de Maria. Maria, no meu caminho, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou partilhar mais como foi o meu discernimento e como Maria sempre esteve muito presente, né? Então, dou graças a Deus pela sua presença, que me foi conduzindo também neste caminho do autoconhecimento, a ser atenta à voz de Deus através da sua palavra. Bom, então, em 2010, né, eu estava já no meu 2º ano vocacional, discernindo se eu era chamada à comunidade de vida ou à comunidade de aliança dentro da comunidade católica Shalom. E eu sentia no meu coração, eu reconhecia a minha fraqueza, já sabia que eu poderia não assumir a vontade de Deus. E para isso, eu pedi à minha acompanhadora vocacional na época para viver um viver um celibato formativo, que seria dedicar, dar aquele ano
a Deus, né? Nesse cuidado de escutar mais a voz de Deus, de não deixar que outras vozes me distraíssem no caminho, porque eu tinha muito medo de chegar o dia de sair em missão e, pelo fato de estar comprometida com alguém, deixar de fazer a vontade de Deus para ficar com a minha vontade. Então, eu pedi, né, para viver, foram 6, 8 meses mais ou menos que eu já fui vivendo, né, e eu vi os irmãos celibatários da missão. Eu sou de Teresina, né, no Piauí, e vi os irmãos celibatários da missão na época. Aquilo me atraía ao coração, né, me chamava a atenção, aqueles que tinham deixado tudo, e que não só deixavam tudo, casa, pai, trabalho, mas deixavam também a possibilidade, ofertavam a Deus essa possibilidade de construir uma família. E se entregavam completamente ao apostolado, completamente à vida comunitária. Então, meu coração já sentia ali aquele desejo de também viver assim, né? Então, fui caminhando, entrei na comunidade os primeiros anos, 2, 3 primeiros anos na comunidade, a gente vive o celibato formativo. Então, aquilo que eu já comecei a viver no vocacional, eu fui vivendo também nos 3 primeiros anos dentro da comunidade. No postulantado, né? Apesar de estar vivendo o celibato formativo, não excluía a possibilidade de me apaixonar, né? Então eu me apaixonei por um irmão que era de outra missão, guardei no silêncio, não partilhei com ele, não demonstrei nada, porque quando a gente vive o celibato formativo, o nosso primeiro chamado é o silêncio e a oração. Guardar, se é de Deus, permanece, se não é, vai passar, né? Então me apaixonei por este irmão. Em 2011, quando foi 2012, como ainda vivia o celibato formativo, fui deixando esse sentimento ali guardado, né? Até que um dia eu resolvi perguntar a Deus, porque assim, eu sempre ia caminhando e não perguntava a Deus, né, sobre isso, porque era algo que eu queria, né? E eu tinha medo de escutar a voz de Deus e ser diferente da minha voz, do meu desejo, né? Até que um dia, cansada de sofrer, cansada de esperar, cansada de tanto silêncio, perguntei a Deus, me coloquei diante dele, pedi a sua palavra, né? E muito concretamente, ele me deu a palavra dos odres novos dos vinhos novos em odres velhos, né? Que podem quebrar os odres velhos e perder os dois, né? Então, quando eu rezava com essa palavra, eu tomei um choque. Disse, meu Deus, eu posso estar colocando em risco a minha vida e a vida dele, né? O meu chamado e o chamado dele. Então, desde este dia, desde que eu rezei com essa palavra, tomei posse dessa palavra também na minha vida, eu reconheci, não é vontade de Deus este irmão para a minha vida. E aí, já que eu já tinha perguntado a Deus sobre isso, eu comecei a me abrir também a perguntar a ele se realmente o chamado ao matrimônio era o meu chamado, porque a gente cresce já esperando isso, né? A gente cresce já com a tendência, a sociedade, a nossa família nos encaminham para o matrimônio. A gente vai vendo tudo ao nosso redor favorece ao matrimônio, né? E o nosso coração tende também a essa busca de uma pessoa que esteja com a gente, que esteja ali acompanhando, vivendo o caminho de santidade, né? E aí foi quando em dezembro, no dia 8 de dezembro de 2012, guardemos essa data, né? Dia 8 de dezembro de 2012, eu acordei de manhã e tinha tido um sonho muito interessante. Um sacerdote vinha, rezava por mim e eu senti uma força muito grande do Espírito Santo neste sonho. Não entendi, mas anotei no meu caderno de oração. Era o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E então nesse dia, como foi muito forte o sonho, essa experiência, né, tudo que eu tinha vivido, eu decidi pedir a Deus um sinal. Senhor, já que fulano não é vontade tua para a minha vida, me revela se realmente eu sou chamada ao matrimônio ou ao celibato. Aí eu pedi sinais, porque eu converso com o Senhor sempre pedindo sinais, né? Então eu pedi um sinal que se eu fosse chamada ao matrimônio, que me dessem um ícone, né? Que podia ser de Jesus, de Maria ou de José, sozinhos. Se eles viessem sozinhos,
ok, eu ia entender que eu era chamada ao celibato, a viver só, né? Mas se fosse um ícone da Sagrada Família, obviamente eu seria chamada ao sacramento do matrimônio, né? E aí pronto, aí Deus que não tarda, né? E através da intercessão de Nossa Senhora, Deus que não tarda em responder, neste mesmo dia, na tarde, né? Uma irmã tinha deixado um cartãozinho sobre a minha cama. Não era um ícone, mas era um cartão de Jesus orante, que é esse Jesus que está com as mãos assim unidas rezando. E era uma postura que eu gostava muito de rezar na época, né? Eu colocava na capela, sempre juntava as mãos e rezava. Quando eu vi esse cartão, meu coração, ai meu Deus, não pode ser, né? Eu não acredito que eu sou chamada realmente ao celibato, né? E eu ainda estava apaixonada pelo irmão, e fiquei assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Quando foi no dia seguinte, eu fui para a capela e rezava, e eu disse, meu Deus, não pode ser que meu chamado seja esse, né? Você sabe que eu tenho vontade de casar, de ter uma família. Mas eu perguntava, Senhor, se é isso, o que eu tenho que dizer, o que eu tenho que fazer, como vai ser, né? Me diga, me dê a sua palavra. E ele me deu uma palavra de Isaías 40, né? Que fala desse anunciar, que ele vem anunciar que as coisas que estão na terra, elas passam, né? Que a flor murcha, que o campo seca, mas a palavra de Deus não passa. Então eu entendi nesse momento que o meu chamado realmente era ao celibato, porque Deus ele me dava essa palavra que revelava o valor do que é eterno diante daquilo que é passageiro. Nós bem sabemos que o matrimônio ele termina ali quando um dos dois falece, né? O matrimônio, o sacramento, ele é válido até ali. Então no céu a gente passa a viver como celibatários, todos nós, né? Vamos a passar, se Deus nos dá a graça, né, por sua misericórdia, chegar ao céu e viver como almas esposas, como celibatários, né? Então eu entendia que era esse chamado a algo mais, a professar com a minha vida que o Cristo vem, né? E que ele nos chama a esse olhar ao que é eterno, né? Então eu entendia que a minha vida era esse que chama a olhar o que é eterno. Então eu fui caminhando, né? Passou isso, tinha a palavra, tinha essa primeira imagem quando foi na semana do Natal. Detalhe, eu tinha pedido que o Senhor me desse esse ícone até o Natal, porque a gente estava no Advento, né? Então eu pedi que o ícone me fosse dado até o Advento. Quando foi na semana do Natal, uma amiga que fazia muito tempo que eu não vi, me mandou esse ícone das almas esposas, né? E quando eu recebi esse ícone das almas esposas, pronto, não tem mais o que duvidar, é isso mesmo, né? Meu chamado é o celibato, as almas esposas que representam essa responsabilidade, né? Nós na comunidade temos esse cuidado de dizer, né? De reconhecer, nós reconhecemos as almas esposas que vão representando essa responsabilidade que todos nós somos chamados a viver. E para completar, no dia do Natal, me deram uma cruz, né, de presente. Eu disse, meu Deus, e a gente diz que o leito da cruz, que a cruz é o leito das almas esposas, né? Então, quando eu recebi essa cruz, eu disse, então, não tem mais nem o que perguntar, né? Pronto, tudo ok, os sinais estavam dados, né? Mas o meu coração muito duro e resistente, né? Em vez de eu acolher o celibato, eu ignorei. Deixei os sinais de lado, não quis comentar com minhas formadoras, fui guardando no silêncio, né? Na verdade, eu nem queria. Me revoltei, né? E me apaixonei outra vez durante esse ano seguinte, de 2013. E aí foi quando um irmão da comunidade, assim, somos amigos até hoje, ele me questionou, me fez uma pergunta que mexeu muito comigo, né? Ele disse, Aline, como é que você quer chegar no céu? Como você se vê chegando no céu? Como uma esposa que traz seus filhos biológicos ou como uma esposa de Jesus que traz seus filhos espirituais? Eu não respondi, obviamente, né, para ele naquele momento, mas eu fiquei muito mexida, né, muito balançada com aquela pergunta. Eu disse, meu Deus, né, e agora? Assim, aí estava, né? Estava nesse clima de rejeição ao celibato, mas sabia dos sinais, sabia da palavra de Deus.
E todo 8 de dezembro eu voltava, rezava, pegava meu caderno de oração, anotava, eu disse, meu Deus, mas eu não entendo aquele sonho. Eu não entendo eu não tenho forças ainda para assumir essa palavra. Aí quando foi no dia 8 de dezembro de 2014, tinha voltado de uma missa do celibato, né? Uma irmã, minha formadora pessoal, estava proferindo seus votos perpétuos no celibato e eu voltei e fui rezar, né? Mexida, obviamente, né? Com toda a cerimônia. E aí, lendo meu caderno de oração de 2012, lendo de novo aquela experiência que eu tinha anotado, né? Sobre o sonho. E lendo o Evangelho do dia, que é Lucas 1, 26 a 36, que é Maria na Anunciação, perdão. Eu entendi que naquele dia, assim como Maria foi visitada e desposada pelo Espírito Santo, o meu coração, a minha alma também tinha sido, naquele sonho, de uma maneira muito misteriosa, desposada pelo Espírito Santo. Então, nesse momento, os meus olhos se abriram, né? Foi uma experiência fortíssima que eu tive, tendo esse entendimento. Eu disse, meu Deus, né? Eu não posso negar isso, não posso. Mas, ao mesmo tempo, aí eu já não estava mais apaixonada. E para mim, acolher o celibato naquela época seria como uma imposição, porque já que eu não estava apaixonada, seria simplesmente, como eu posso dizer, seria uma imposição e não tinha nada para renunciar. Foi quando eu me apaixonei uma outra vez. Meu coração se apaixona muito fácil, mas graças a Deus, essa época Deus já foi consolando, já foi trabalhando isso também, né? Então, quando eu me apaixonei, outra vez que eu pedi outra vez a palavra do Senhor, Ele me disse, né, que eu estava trocando a glória eterna e prostituindo o meu coração com coisas passageiras, né? Eu chorei muito nesse dia. E essa amizade, a gente conversou, a gente sabia que a gente tinha dúvidas acerca um do outro e a gente resolveu dar um tempo, não se falar, porque a gente queria que a vontade de Deus se cumprisse na nossa vida, né? Então, durante esse tempo, eu fui buscar minha formadora pessoal e antes que eu rezasse, dissesse algo para ela, ela rezou por mim. E quando ela rezava por mim, Deus dava a visualização de Maria na Anunciação, prostrada, dizendo sim a Deus, né? Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Claro, obviamente, eu chorei, né, nesse momento, depois contei para ela toda a história que até então não tinha comentado, porque eu não queria assumir o celibato na minha vida, mas naquele dia eu entendi que era a vontade de Deus, que era o tempo de Deus e era o meu tempo também de corresponder. Mandei carta, pedi para ingressar no celibato, para fazer meus votos no celibato. Fiz no ano seguinte, em fevereiro de 2016. Foi um ato completamente na fé, porque assim, eu sabia da vontade de Deus, mas eu não estava apaixonada por essa vontade de Deus. Eu tinha outros sentimentos, né, para o outro irmão, e aqui eu queria fazer essa ressalva, né? Estar apaixonado por alguém, ter sentimentos por outra pessoa, não significa que você é chamado ao matrimônio, né? Mas para mim foi importante porque Deus me fez reconhecer através desse apaixonamento que eu poderia ser chamada ao matrimônio e vi muitos aspectos lindos do matrimônio, da família, tudo. Então me fez apaixonar. Então, apaixonada pelos dois estados de vida, Deus me revelou, né, mais uma vez, na sua infinita misericórdia, seu chamado para a minha vida. Então eu fui capaz de escolher o que Deus escolheu para mim, né? Então foi muito forte quando o Evangelho do dia, né, falava de Pedro que disse, Jesus, sobre a tua palavra eu lançarei, né? Eu não creio, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes, né? Então foi esse lançar, né? Lançar um passo na fé. Mas era algo tão resistente que no dia eu fiquei com febre, né? Porque era algo assim, meu Deus, era muito resistente ainda dentro de mim. Mas esse pequeno choque inicial, ele foi se convertendo em algo mais... E aos poucos Deus também foi trabalhando no meu coração. E esse pequeno impacto negativo depois se converteu em muito amor, né? Hoje sou muito feliz por estar consagrada no celibato, já são 4 anos. Esse ano eu já recebi a resposta da comunidade, vou poder fazer os meus votos perpétuos no celibato, se Deus quiser. A data está no coração de Deus.
né? Mas assim, muito feliz. Os primeiros passos eram muito engraçados, né? Eu me lembro que eu ia lavar as mãos e me assustava. Ai, meu Deus, a aliança tá aqui no dedo, então é verdade, né? Foi lindo também ver como eu passava de ser uma irmã solteira dentro de casa, passar a ser uma irmã celibatária, né? Aquela que vai se configurando cada vez mais a Cristo. E um ponto fundamental na minha vida foi a fundação, que hoje está aqui eu estou em Corrientes, né? Quando eu me consagrei eu estava em Roma, na Itália, hoje eu estou em Corrientes, na Argentina. E foi interessante também como essa experiência da fundação me fez crescer nesse silêncio, nos segredos com Deus, me fez crescer na maternidade, né? Então, Deus, ele tem os seus mistérios para cada uma esposa e assim ele tem me feito crescer e amadurecer na sua vontade, né? E eu queria concluir com vocês lendo a palavra, né, que Deus ele me deu, palavra que me sustentou em muitos tempos, né, nos tempos de crises, nos tempos de apaixonamento, também durante os anos que eu já era celibatária, né, as dúvidas que surgiram e graças a Deus, porque cada dúvida ela foi suscitando um desejo de realmente cumprir a vontade de Deus, né? Em vez de enfraquecer, essas dúvidas elas fortaleceram, porque eu reconheci que só Cristo realmente preenche todos os desejos do meu coração, essas necessidades do meu coração, como Ele me faz plenamente feliz, né? Sofrendo, mas em paz com Ele e feliz. Então, eu termino essa pequena partilha sobre o meu discernimento, meu chamado ao celibato, lendo a palavra que Deus me deu. Eis uma voz que diz, clama. Ao que pergunto, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua graça como a flor do campo. Seca a erva e murcha a flor, quando o vento de Yahvé sopra sobre elas. Com efeito, o povo é erva. Seca a erva, murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. Sobe a um alto monte, mensageira de Sião. Eleva a tua voz com vigor, mensageira de Jerusalém. Eleva a voz, não temas, dize às cidades de Judá, eis aqui o vosso Deus. Eis aqui o Senhor Deus, ele vem com poder, seu braço assegura a sua autoridade, eis com ele o seu salário, diante dele a sua recompensa. Como o pastor ele apacenta seus rebanhos, como o braço reúne os cordeiros. Carrega-os no regaço, conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam. E assim, meus irmãos, me despeço de vocês, né? Espero que tenha ajudado um pouco a contribuir também com o teu discernimento, do teu estado de vida. Lembra sempre, né? O autoconhecimento através da vida de oração, Maria, que intercede sem intervir nos planos de Deus, e a palavra de Deus, porque ela é alimento e ela fortalece no nosso caminho. Um abraço, shalom, Deus os abençoe.